E ao todo, né, pegando Enem PPL, Enem de Libras e tal, todos os Enems, teve ano que teve mais de uma aplicação, o ano passado teve Enem virtual e Enem presencial. Isso aqui é o que já caiu no Enem de questões. Então, circuitos elétricos, grande campeão, 75 questões de circuitos elétricos. Ondulatória, 61 questões, então são disparadas as duas matérias que mais caem no Enem. Em terceiro lugar, termodinâmica, mas é porque termodinâmica é muito amplo. Então, dentro de termodinâmica, o que cai? Noções de calor, noções de temperatura, equilíbrio térmico, cai bastante. Dilatação térmica, é muita coisa, né? Mas o que não cai? O que nunca caiu no Enem? Máquinas térmicas nunca caiu. Só caiu uma questão, tipo assim, de você saber que o rendimento de uma máquina térmica não pode ser 100%. Tirando isso, não caiu nada além disso de máquina térmica. Nunca caiu transformação gasosa, tipo assim, caiu uma questão muito simples. Você analisava por PV igual a NRT, mas nada assim de, sofreu uma transformação adiabática e tal. Cai coisas mais simples da termodinâmica. Ótica. Essas 31 questões de ótica aqui, ó, não existe nenhuma questão delas de espelhos esféricos. Não existe nenhuma questão de lente esférica. Tem questão de funcionamento do olho, relativa à visão, relativa a onde uma imagem é formada. Fenômenos ondulatórios, né, tipo refração, reflexão, cai, que entra em ótica também. Cinemática cai bastante, energia mecânica. Então você vai ver que quantidade de movimento, você vai preocupar com isso, velho? Ao longo de... Nós vai fazer 12 anos de Enem, né, esse ano. 6 questões ao todo. Gravitação. É bom saber, porque caso caia de novo, né, mas... Eletromagnetismo, aquele lance de indução eletromagnética e tal. Foca aqui, ó. Pega os 6 principais temas, até os 7, né? Foca nisso. Pega um pouquinho de hidrostática, que é fácil também e tal, mas não preocupa muito com essas coisas muito específicas, não. Agora isso aqui, ó, vai cair, né? Ó. Circuito elétrico vai cair no Enem. Ó, óbvio que vai cair. Porque tem uma competência específica para circuitos elétricos. Então nós vamos começar vendo o básico de circuito elétrico. E aí eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. Por que uma tomada tem pelo menos 2 pinos? Algumas têm 3, mas uma tomada tem pelo menos 2 pinos. Por quê? Tá, mas é um circuito, e aí? A corrente tem que girar. Basicamente é isso mesmo. Exatamente. A corrente ela tem que percorrer um circuito. E eu vou abrir a aula com um programa de TV. Eu não sei se eu já passei, eu acho que eu já passei para vocês. A turma da extensiva já viu quando eu trabalhei com Teorema de Arquimedes. Esse programa de TV aqui foi um dos responsáveis por eu ter feito física, para entender o mundo um pouquinho melhor, para a corrente elétrica fluir. Eu não vou contar porque que a Ana fogou. É isso aí, vocês vão descobrir só amanhã. É igual o João Kleber, tá? É só amanhã que eu vou contar porque que a Ana fogou. Esse programa de TV aqui, a qualidade dele tá ruim porque ele é antigo. Tá? Ele chama O Mundo de Bikman. É um programa infantil, mas que é muito bom. É um programa de divulgação científica. E as explicações são muito legais. Depois eu vou entrar com a parte mais pesada, né, dessas explicações. Mas eu vou compartilhar com vocês para vocês ouvirem o áudio. Vamos lá.
É uma linguagem infantil, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. É porque é voltado para divulgação científica, né? Isso aí era famoso, passava na TV Cultura. Eu assistia, não perdia um. E o que que ele disse ali? Né? Que você precisa. A eletricidade não é uma coisa, a eletricidade é um acontecimento, né? Isso é bem legal. Porque assim, não é o elétron não constitui eletricidade sozinho, não existe isso, né? A eletricidade ela acontece quando os elétrons estão em movimento e aí você aproveita a energia elétrica dos elétrons em movimento para gerar eletricidade, para você ligar alguma coisa e tal. Então não adianta você ter só o elétron, não adianta você ter só uma pilha, você tem que ter tudo orquestrado, né? Para você constituir um circuito elétrico. O circuito elétrico, ele é basicamente algo que você ligou na tomada, ligou numa bateria, ligou em alguma coisa que pode te produzir uma diferença de potencial. Uma DDP, uma voltagem, né? Voltagem é mais comum. Tem professor que fala para o aluno que não pode falar voltagem. Pode falar, ué. Se for para você entender, pode falar o que você quiser. Você não vai apresentar um trabalho, uma banca de doutorado, né, falando voltagem. Mas no dia a dia, né, por que não falar? O que é um circuito elétrico? Basicamente, o circuito elétrico ele é constituído por um gerador, por um receptor, os próprios nomes já dizem, né? Ó, o gerador é aquele cara que gera energia elétrica. O receptor é aquele cara que recebe energia elétrica. E para energia elétrica ir do gerador ao receptor, eu preciso de um condutor. É esse condutor que leva, né, que faz os elétrons se moverem através dele para levar energia elétrica do gerador para o receptor. Isso aqui é um circuito elétrico. É a corrente elétrica atravessando os condutores, indo do gerador até o receptor e voltando do receptor até o gerador. Por que tem de dois pinos? Igual o Bickman falou, porque a corrente elétrica tem que passar por um pino, atravessar aquele dispositivo e voltar pelo outro pino, né? Em qualquer momento que você interrompe esse ciclo de gerador, corrente, receptor, corrente, gerador, por isso chama circuito, porque vem de círculo mesmo. Em qualquer momento que você interromper isso aqui, o circuito ele para, não tem corrente elétrica, porque você não tem um elétron imediatamente depois para continuar essa brincadeira, né? Basicamente, então, a gente pode construir um circuito aqui, ó, num simuladorzinho de circuito. Olha só, vou pegar uma bateria. A bateria sozinha não faz nada. Eu posso pegar uma lâmpada, que também sozinha não faz nada. E eu tenho que ligar essa lâmpada à bateria. Eu posso usar quantos fios eu quiser, ó. Posso ir ligando um fio no outro, né? Mas olha só, aqui também não está ajudando. Seria uma tomada com um pino só, né? O elétron... mas olha, o elétron ele pode ir até a lâmpada. Pode, mas ele não pode voltar. Para você conseguir fazer com que essa lâmpada acenda, você precisa de uma pilha que gere uma diferença de potencial e você precisa fechar o seu circuito. Quando eu conectar esse fio aqui nesse, ó, vocês vão ver que a lâmpada vai acender. Ó. Nesse momento a lâmpada acende. Se eu desconectar os dois fios, a lâmpada apaga. Então, um circuito elétrico é um acontecimento, igual o Bickman falou. É quando, né, eu tenho um movimento de elétrons. Esse movimento de elétrons ele é ordenado, ele é causado por uma bateria, uma tensão, uma voltagem. E a lâmpada aproveita da energia contida no movimento dos elétrons. A lâmpada é um receptor. Vamos colocar os valores, olha só. Ela é um receptor. E esse receptor ele transforma a energia elétrica em outro tipo de energia qualquer.
Tá? Então aqui, ó, nesse circuitozinho aqui, eu tenho todos os elementos presentes ali em cima. Eu tenho o meu gerador, que é a pilha. Tá? Então, tem vários tipos de geradores possíveis, né? Ó, aqui eu tenho a pilha. Aqui eu tenho uma lâmpada. A lâmpada é um receptor. E aqui eu tenho uma corrente elétrica, que é o movimento de elétrons, né? Os elétrons estão se movimentando aqui do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, eu tenho um movimentozinho de elétrons aqui. Circuito. Pronto. Gerador me dá energia elétrica, receptor consome energia elétrica e eu tenho que ter um circuitozinho fechado para que isso continue funcionando para sempre. Aí uma alternativa que eu tenho para controlar melhor o meu circuito é usar um interruptor, né? Porque o interruptor ele abre e fecha o circuito o tempo todo. Abriu, parou. Fechou, os elétrons estão se movimentando, eu consigo aproveitar essa energia elétrica. No caso de uma coisa que você liga na tomada, né, além de ligar na tomada, tem alguns que você tem um interruptor de liga e desliga também, para você poder deixar ligado na tomada o tempo todo, né? Eu fiz aqui para mim, ó, uma extensão na gambiarra. Eu mesmo criei uma extensão para mim. Eu comprei o fio, comprei a tomada e tal, de boa, tranquilo. Aqui eu tenho também um T, né? Olha só. Esse Tzinho aqui, ele transforma uma tomada em 3. Não é aconselhável muito usar, né? Mas, às vezes, eu preciso ligar mais de uma coisa. Tá vendo? Então, você pode criar vários tipos. Tem 6? Sério? Como assim? Nossa, meu Deus do céu. Sério? É complicado. Porque esse aqui pode aquecer, né? Cada um que você liga aqui, a gente vai ver depois circuito em paralelo. Cada negocinho que você liga aqui, aumenta a corrente elétrica que vem daqui, ó. Como assim, cruzado? Não, mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Tem gente que liga um T em outro T, tem mesmo. Tem mesmo. Aí não é aconselhável usar. A tomada, ela é feita para uma coisa, né? Mas a gente é brasileiro, a gente é porra louca, né? A gente é vida louca, né? A gente já tá programando carnaval para 2022. Você quer coisa mais maluca que isso? Né? Vamos lá. Um T não vai causar nada, não. Bota fogo em lote, né? Hoje à noite, alguém mora no Bom Pastor? Hoje à noite eu acordei 2 vezes com cheiro de queimado, achando que o meu quarto estava queimando. Cheiro de fumaça no quarto. O quarto estava com fedor de fumaça. Olha só, o que significa cada coisinha aqui, né? Vamos voltar para cá. O gerador, ele é responsável pela voltagem. Isso aqui, ó, volts, né? Que é a diferença de potencial que a gente viu a aula passada, tá? Então, o gerador, ele vai ser responsável por uma grandeza que a gente simboliza com a letrinha U. Tem professor que usa o V, mas o V, ele serve para definir um potencial elétrico. Não é uma diferença de potencial elétrico. Então, tipo assim, o que eu preciso para fazer os elétrons se movimentarem no circuito não é um potencial elétrico, é ter uma diferença de potencial elétrico, certo? Então, é a letrinha U que eu gosto de usar. Quem usa V também não vai morrer por causa disso. A corrente elétrica é simbolizada pela letrinha I, e a gente vai ver daqui a pouco como é que calcula esse tipo de coisa. E o receptor, ele é responsável por uma chamada resistência no circuito, né? Que está aqui, ó. Aqui está a minha voltagem, aqui está a minha resistência. Então vamos colocar aqui, U. O termo mais formal, porque não existe certo e errado, o termo mais formal de se usar é DDP, diferença de potencial. Um termo técnico que os eletricistas gostam de utilizar
é a tensão elétrica. E o termo mais do cotidiano, o termo mais coloquial, é a voltagem. Mas tem livros que usam voltagem na cara dura, então nem aí. Você mede isso em volts, né? Volt, letrinha V. A corrente elétrica, que ficou, a letra I do alfabeto ficou para ela, tem gente que chama também de amperagem. Por quê? Porque ela é medida em amperes, então amperagem. Se fala muito isso, tá? Ela é medida em ampere ou a letra A, que é o símbolo de ampere. E a resistência, que é a dificuldade, representa a dificuldade dos elétrons de atravessar um circuito. A resistência elétrica ela é medida em ohm. OHM. Aqui, ó, ohm. Tá? Então, R de resistência é medida em ohms e tal. Como que essas três coisas se relacionam? Né? Existe uma relação bem simples entre U, R e I. Mas primeiro, antes da gente entrar nisso, a Melissa está caindo toda hora. A internet está ruim, eu dei esperar ela voltar para perguntar, né? Também retardado. Ontem eu não dei conta de dar aula pro integral à noite, que a aula deles ainda é remota à noite. Eu tive que passar uma lista de exercícios, porque minha internet estava caindo toda hora. Hoje ainda não aconteceu isso não. Eu cheguei agora em casa. Melissa, tá ruim aí a internet? Você tá caindo toda hora? Tá... Ixi, tá igual eu ontem também. Eu falei com os meninos aqui que ontem que tava oscilando pra caramba. Mas vamos lá, vamos tentando. Na hora que você cair, eu te espero você voltar. Olha só. De nada. Vocês viram que aqui tem um movimento de elétrons, né? Quando a eletricidade ela foi, entre aspas, domesticada, o modelo atômico ainda não tinha sido desenvolvido. Não se conhecia nem que tinha elétrons, tá? O que era a eletricidade, tal? O que gerava essa eletricidade? Falava-se que tinha um fogo elétrico, um fluido elétrico que atravessava o fio e tal. Então, quando você tinha um circuito elétrico, antigamente, quando foram definidos os símbolos, né, por exemplo, se eu quero representar um gerador, eu faço esse símbolo aqui, ó. Isso aqui simboliza um gerador. O tracinho maior é o polo positivo, o tracinho menor é o negativo. Então vamos supor que eu queira desenhar esse circuito aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui tem um interruptor, você faz assim. Aqui vai ter uma lâmpada, o símbolo de lâmpada é um xizinho, uma bolinha com xizinho no meio. Tá aqui, ó. Esse circuito aqui é uma representação esquemática desse aqui, ó. Ó, gerador, interruptor, que é uma chavinha que ela pode abrir e fechar, e a lâmpada. Aí, o que os carinhas falaram? Falava assim, ó, quando você tem um circuito aberto, nada atravessa ele. Mas quando você fecha esse circuito, tipo assim, ó, pegar esse interruptor aqui, e eu vou fechar ele. Pronto, fechei a chave ou o interruptor. Acontece que... Opa, aqui eu só troquei, né? Pera, deixa eu trocar aqui. É porque se for para representar aquele circuito de lá, eu só vou inverter os polos aqui do meu gerador. Porque a pilha está o negativo para a esquerda e o positivo para a direita, né? Ela está assim. O positivo aqui é o negativo. Então eles falavam assim, ó, quando você fecha um circuito, existe uma corrente elétrica que eles nem sabiam. Mas o elétron, ele não é. A eletricidade não vem do elétron, não? Não. Essa palavra eletricidade, ela vem de uma palavra grega para o âmbar. Âmbar é uma resina de árvore e tal, que em grego chama elétron. Então, os fenômenos elétricos
Eram fenômenos observados usando essa resina de árvore. E aí, quando descobriu-se o elétron, a partícula com carga negativa, que se movimentava e tal, deram o nome a ela de elétron, que era a partícula da eletricidade, ao contrário. Então, o nome do elétron veio por causa da eletricidade e a eletricidade veio por causa do elétron, que é a resina lá da árvore, que é o âmbar. Tá? Inclusive, quem já viu o Parque dos Dinossauros, é nessa resina que aquele pernilongo lá que ficou aprisionado, aquele mosquito lá, é numa resina de âmbar que ele ficou aprisionado. Só para vocês lembrarem. Acho que todo mundo deve ter visto, né? Parque dos Dinossauros. Então os caras definiram assim, ó, a corrente elétrica, ela gira, ela circula do polo positivo em direção ao polo negativo. Então ela faz isso aqui, ó. Aí você pensa aqui, ó, comigo. Para a corrente elétrica fazer esse movimento, ela tem que estar sendo repelida pelo polo positivo da pilha. O polo positivo da pilha é esse aqui, ó, onde tem a cabecinha dela, né? E está sendo atraída pelo polo negativo. Então, ela teria que ser um movimento de cargas positivas. Seriam cargas positivas se movendo aqui no fio. Né? Mas eles nem sabiam o que era eletricidade, eles só definiram isso aqui, ó. Então, para os caras na época, tinha um tanto de partícula positiva se movendo aqui no fio. Aí veio aquela galera lá, o Bohr, Rutherford, Dalton e tal, desenvolveram um modelo atômico e viram que, na verdade, não era isso que acontecia. Por quê? Não podia ser isso que acontecia. Porque a partícula que tinha liberdade de movimentação não era uma partícula positiva. Os prótons estão dentro do núcleo. Eles não têm liberdade nenhuma de movimentação quando você fala de um sólido. Quando você fecha o circuito, o que acontece é o movimento de cargas negativas através do circuito. São os elétrons que começam a se movimentar. Então eles vão se movimentando aqui e eles fazem um movimento que vai do polo negativo em direção ao polo positivo. Aí a coisa é engraçada, chega a ser engraçado. Essa corrente elétrica aqui, que é a corrente que acontece na realidade, se você pegar um fio, colocar ele no microscópio e olhar o que está acontecendo ali, vamos supor que você tem um mega microscópio, você vai ver os elétrons indo do polo negativo para o polo positivo. Só que a gente não usa isso, né? Para analisar uma corrente elétrica, a gente usa aquilo que já estava escrito antes. A gente chama essa corrente elétrica aqui, ó, de corrente elétrica convencional. O que é uma convenção? Um combinado. Os físicos deliberadamente falaram assim, ó, a gente sabe que partículas positivas não podem se movimentar em fios sólidos. A gente sabe disso. Mas a gente vai continuar usando assim mesmo. Tá? Então a gente existe uma corrente real, que é a movimentação de elétrons, mas ninguém usa. Toda vez que você for trabalhar com o circuito elétrico, você vai trabalhar pensando nessa aqui, ó, na corrente que faz isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, elétrons ou a corrente convencional? É essa aqui que você vai usar. Você não vai usar a movimentação de elétrons. Você vai usar a movimentação de partículas positivas que não são elétrons. São os espaços vazios deixados pelos elétrons. Hã? Que isso? Porque pensa só. Se os elétrons estão indo para um lado, olha só, quando esse elétron vem para cá, ele deixa um espaço vazio aqui. Se você olhar, os elétrons estão indo para um lado, mas os espaços vazios estão indo para outro. E é isso que eles falam que está se movimentando aqui, ó, na corrente convencional. É só uma desculpa, tá, gente? Para fingir que pode usar. Que a gente vai usar, então? Corrente convencional, sempre. Nunca corrente real. Só se ele te falar, né? Mas a gente usa corrente convencional. E não muda nada. Porque todas as regras
da física já tinham sido feitas, já tinham sido escritas antes mesmo de saber que existia elétron, de saber que existia próton. Já estava tudo pronto e tudo funcionava. Diga. Sim. Aí fala assim, mas é assim que na realidade é isso que acontece? Você vai falar, não. Na realidade, são elétrons que se movimentam e tal. Mas por que você usa isso? Aí você vai falar, porque física é preguiçoso. E é isso mesmo, porque a galera não quis mudar. A galera não quis mudar. E aí falou assim, vamos continuar usando a corrente convencional. Então, se te falasse, ó, represente a corrente elétrica no circuito abaixo, é do positivo para o negativo. Porque se ele quiser que você represente a corrente real, ele tem que te falar, represente a corrente real no circuito elétrico abaixo. Entendeu? E vai funcionar da mesma forma, tá? Você vai fazer o projeto elétrico de uma casa fingindo que são partículas positivas se movendo, mesmo sabendo que não é, que não são. Certo? O Bickman, ele fala de uma corrente contínua e de uma corrente alternada. Vocês já ouviram falar disso, não já? Qual que é a diferença de uma corrente contínua para uma corrente alternada? É. E a alternada ela fica oscilando, né? Deixa eu ver. Ih, deu pau aqui no meu negócio. Pera. Fiz alguma coisa de errado aqui. Meu computador está respirando. Fudeu. Windows. Eu já vou falar disso, Guilherme, tá? Porque é um erro comum também. Até porque também esses negocinhos aqui, eles causam esse erro conceitual na gente, né? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Que deu aquela travada aqui. Beleza. Olha só. Esse vídeo aqui é antigo também, não achei ele com a qualidade melhor. Tá bem ruim, mas é só para vocês terem uma ideia de uma representação de corrente contínua e alternada, tá? Só rapidinho, olha só. Ah, e outra coisa, existe um filme que chama A Guerra das Correntes, A Batalha das Correntes, muito bom, com o Benedict Cumberbatch lá, fazendo o Thomas Edison. Já já eu falo sobre isso. Peraí. Né? Qual que é a lógica disso tudo? Porque assim, isso aqui que a gente está vendo é uma corrente contínua, que é o que pilhas e baterias fornecem para a gente. Tá? Mas pilhas e baterias são usadas em circuitos pequenos. A ideia é que o Tesla teve é que você não precisa criar uma corrente elétrica para mandar energia. Você pode mandar energia mandando vibração. E essa vibração não faz com que os elétrons andem no fio realmente de um ponto a outro, que é a pergunta do Guilherme. Tá? Oi. Ele treme mesmo, ele oscila 60 vezes por segundo. Então ele vai oscilando. Então, olha só, quando você liga o interruptor, a lâmpada acende instantaneamente, porque essa não é instantaneamente, tá, Guilherme? É muito rápido. Porque a corrente elétrica ela se move na velocidade da luz, mas ainda tem um limite de velocidade. O campo elétrico que aparece no fio faz os elétrons começarem a oscilar.
Né? Tudo que não é pilha nem bateria funciona com corrente alternada. Tá? Pilha e bateria são as únicas coisas que são correntes contínuas e vão ser usadas para circuitos pequenos. Porque você perde muita energia mandando para longas distâncias. E aí o Tesla teve essa ideia de alternar. Tanto é, eu não sei se vocês já testaram fazer isso alguma vez, se vocês tiverem um celular que grava com uma frequência boa, tipo assim, 30 FPS, 60 FPS, gravem a tela do computador de vocês, um vídeo, gravem uma lâmpada, você vai ver que ela fica piscando. A lâmpada, essas lâmpadas aqui, né, igual tá aqui, ó, quando elas estão ligadas numa corrente alternada, elas piscam. Só que elas piscam 60 vezes por segundo e nossos olhos não conseguem perceber isso, tá bom? A tela do computador está piscando também, alguns a 120 Hz, outros a 60 Hz, mas pisca, tá? Porque tudo funciona com corrente alternada, tudo que se liga na tomada, né, vai funcionar com corrente alternada. Para nós, para efeito de segundo grau, qual que é a diferença da análise de um circuito de corrente contínua para um de corrente alternada? Nenhuma. A análise vai ser a mesma. Tá? Não muda absolutamente nada. Então, quando eu quiser falar de um gerador de corrente contínua, que é o CC, você vai ter esse símbolo aqui, ó. Então, esse gerador, ele vai gerar corrente contínua. Se for a corrente alternada, você vai ter isso aqui, ó, para simbolizar. Ó. Isso aqui é o CA. Não muda nada, tá? A ideia, todas as leis que a gente vai trabalhar aqui funcionam da mesma forma para o CA e para o CC. Aqui no Brasil, essa corrente alternada ela oscila em 60 Hz. Ou seja, há uma troca de positivo com negativo, uma dança dos elétrons, 60 vezes por segundo. Tá? Para que isso? Porque assim você consegue enviar energia elétrica a longas distâncias. O elétron não está andando até lá. O que está andando é a vibração. Eu costumo falar para os alunos assim: pensa um tanto de bola de sinuca enfileirada. Pega um tanto de bola de sinuca e enfileira elas. Se eu ficar batendo de um lado e do outro, cada hora eu bato de um lado, as bolas vão dançar. Eu estou mandando energia para um lado e para o outro, mas as bolas ficam no lugar. Né? Existe uma oscilação ali, eu consigo aproveitar a energia dessa oscilação e hora nenhuma eu tenho que mandar o elétron para lá. Tá? Existe uma correntezinha chamada corrente de deriva, que é da ordem de centímetros por segundo. Tá? Os elétrons acabam se movimentando em uma direção, tá? Do potencial maior para o potencial menor, mas é tão pequena que a gente desconsidera isso. Tá bom? Então, corrente contínua, pilhas e baterias. Ah, valeu por lembrar. Baterias. Pilhas e baterias. Corrente alternada é o famoso dínamo. O dínamo é o gerador do Tesla, né? Quer ver, ó? É isso aqui, ó. Cadê o projeto original dele? Que é bonitão. Ó. Olha como é que o cara... Peraí, tá à venda. Deixa eu pegar aqui. Você compra um quadro, olha isso aqui. Isso é um quadro que eu gostaria de ter em casa. Peraí. Coisa de nerd, né, velho? Não consigo aumentar. Quanto custa? 15 dólares. Não quero mais, não. Aqui, ó. Tá vendo? É o desenho da patente dele. Original. A patente do Tesla. Do dínamo dele. Para você colocar na parede. Mas custa 15 dólares, então. E nem está disponível no momento. Né?
O que é um dínamo? Vou pegar isso aqui, ó. Tá? Olha só. Você tem aqui uma bobina aqui dentro, várias fases, né? E aqui tem um ímã. Se você girar esse ímã dentro do dínamo, você cria uma corrente alternada. E quem nunca assistiu tem a obrigação de assistir esse filme. É dever de casa, tá? O Menino que Descobriu o Vento. Deve ter ainda na Netflix, que o filme é fantástico, tá? É emocionante. Aqui, ó. Tem na Netflix. Esse filmezinho aqui, ó. Tá? Eu vou mandar o trailer para vocês nos grupos e é dever de casa para vocês assistirem. Porque é muito massa. O filme fala de um tanto de coisa bacana e dá para vocês usarem na redação, né? Assim que convence vocês a verem as coisas. Dá para vocês usarem na redação assim em vários aspectos, social, científico, tecnológico, é fantástico. Assistam, tá? Envolve o dínamo. Aí, se não assistiu, eu vou mandar bilhete pro pai e pra mãe falando que não assistiu. Quem lembra? Quem já teve que levar bilhete para casa? Acho que o integral passou, né? É o da bicicleta. O integral passou para os alunos, não foi, João? Ou eu passei para vocês, tá? Aí, tudo que a gente funciona em casa, né? Tá em corrente alternada. Tá? Falou em tomada, falou em corrente alternada. E é isso que a gente vai ver. Caso você queira calcular uma corrente, seja ela corrente contínua ou corrente alternada, tanto faz, o cálculo da corrente pode ser feito pelo cálculo da carga dividido pelo tempo. Quero saber quanto de corrente atravessou um fio. Você pega a carga que atravessou esse fio e divide pelo tempo que levou para ela atravessar. Como a carga é em Coulomb e o tempo é em segundos, né, a corrente elétrica naturalmente seria Coulomb dividido por segundo, né? Só que físico não gosta de coisa de escrever demais, físico é preguiçoso, chamou isso aqui de ampere. Mas 1 ampere é simplesmente 1 Coulomb por segundo. Tá? É só para você abreviar as coisas. Então, em vez de falar assim, tem uma corrente de 20 coulombs por segundo ali naquele fio, você fala 20 amperes, que facilita a sua vida. Tá bom? Caso você tenha uma corrente alternada, mesma coisa. Você vai contar quanto de carga está passando ali, né? Ou indo ou voltando, mas tem carga oscilando ali. Vai dar na mesma? Ok? Tranquilo? Alguma dúvida nessa primeira parte? O que é corrente elétrica? Por que o circuito tem que ter 2 tomadas? Por que o circuito tem que estar fechado, né? Para fechar tem uma figurinha muito boa. Quer ver? Vou achar aqui. É a charge do ohm, do ampere. Aqui, ó, essa charge aqui é muito boa. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho a voltagem tentando empurrar a corrente elétrica, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho a voltagem U tentando empurrar a corrente elétrica I, e aqui tem a resistência R tentando dificultando a passagem da corrente elétrica através do meu fio aqui do condutor, aqui está o fio. Massa, né, essa charge? Dá para você entender bonitinho o que é cada coisa, né? DDP, que empurra os elétrons no fio, e aqui tem a resistência elétrica dificultando a passagem dessa corrente elétrica. Essa charge é muito boa. Deixa eu mandar para vocês aqui no grupo. Beleza? Vamos fazer nosso primeiro intervalo. Aí,
19h46 a gente volta, tá bom? Que aí a gente continua falando, eu vou falar da primeira lei de Ohm e da segunda lei de Ohm. Até daqui a pouco, galera. O George Simon Ohm, ele é praticamente o pai do estudo da eletricidade. Tá? E você pode ver que ele tem... Ele era anterior ao Tesla. Vocês lembram que o Tesla é de final do século XIX, né? Ele morreu aqui no meados do século XIX. Então o Tesla já tinha, olha para você ver, já tinha as ideias, as leis de Ohm para trabalhar. Ele influenciou e muito, e tanto é que a gente estuda as leis de Ohm até hoje, tá? É lógico que a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, a gente meio que, como se diz, a gente simplifica para o segundo grau para vocês conseguirem entender sem a matemática mais avançada, né? Mas o que significa? O que esse cara fez? Ele analisou as relações existentes entre DDP, corrente e resistência. Só isso que ele fez, né? Só. Por isso que a gente está falando dele aqui quase 200 anos depois, né? A primeira coisa que ele notou, deixa eu colocar um amperímetro aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui no cantinho, tá escrito amperímetro? Amperímetro é uma coisa que mede corrente elétrica, né? Então o nome já diz, né? Amperímetro. Então se eu quiser medir a corrente elétrica, eu tenho que fazer essa corrente elétrica atravessar um amperímetro. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho as três grandezas de um circuito elétrico, ó. DDP, tensão, né? Resistência e corrente. E a relação é muito simples, né? Dá para perceber que se eu multiplicar resistência vezes corrente, eu sempre vou ter o valor da DDP. Será que é verdade? Vou mudar aqui um pouquinho o valor da minha resistência. Ó, não vou mexer na DDP, vou mudar o valor da minha resistência. Eu vou colocar uma resistência aqui maior. 15 ohms. 15 vezes 0,6 continua dando 9. Deixa eu colocar aqui um valor melhor, né? 9 é muito ruim. Desce. Ó. Olha só. Se eu tiver uma resistência de 2 ohms, 2 vezes 5 dá 10. Se eu tiver uma resistência... Opa, eu quero 10 só. Mexi no lugar errado. Se eu tiver uma resistência de 3 ohms, 3 vezes 3,33 dá 10. 4 ohms, 4 vezes 2,5 dá 10. A multiplicação de resistência vezes corrente é sempre igual a DDT. Sempre. É bem simples o que ele percebeu, né? Que existe uma relação direta entre... Opa, eu estava mexendo a tensão de novo. Existe uma relação direta, né, inversamente proporcional, na verdade, entre resistência e corrente. Porque se eu aumento a resistência, olha o que acontece com o valor da corrente. Diminui. Diminuindo a resistência, o valor da corrente aumenta. Isso é lógico, né? Você olha para a palavra resistência. Quanto menor a resistência de um circuito elétrico, mais os elétrons vão conseguir atravessar esse circuito, né? Mas como que o Ohm chegou nessa conclusão? Na verdade, o que ele fez não foi ficar mexendo na resistência. Na verdade, o que ele fez ele tinha uma resistência fixa e o que ele foi fazendo foi mexendo na tensão que ele aplicava no circuito. E ele notou que ao aumentar a tensão, a corrente aumentava na mesma proporção. Olha só. Para uma tensão de 10 volts, eu tenho uma corrente de 1 ampere. Para uma tensão de 20 volts, eu tenho uma corrente de 2 amperes. Para uma tensão de 30 volts, eu tenho uma corrente de 3 amperes. Ah, mas e se eu pegar 30 volts, 3 amperes? Vamos supor que eu coloque 60 volts. Eu dobrei a tensão.
a corrente dobra também. O que ele notou era que para a maioria dos materiais, para correntes, para tensões baixas, você tinha uma relação direta, e aqui é direta mesmo, entre DDP e corrente. Espera aí. Vou salvar isso aqui. Então, olha só. Eu salvando sem o lugar errado, como sempre. Vamos colocar aqui, ó, esse circuitozinho. Aqui eu tenho uma DDP de 10 volts e uma corrente de 1 ampere, só para vocês entenderem. Aí ele vem cá e coloca, aumenta a tensão na pilha, ou coloca outra pilha, né? Dobra a tensão. Aí você vai ver que vai ter 20 volts e 2 amperes. Você não faz isso aqui uma vez só, né? Você vai fazendo isso aqui 1 milhão de vezes. Você vai variando isso aqui de maneira bem devagarinho. Você vai aumentando de 0,1 em 0,1 para confirmar sua hipótese e tal. Mas ele tinha essa hipótese que eram coisas diretamente proporcionais. Vou colocar aqui 30. 30, então vai valer 3. E quando você coloca isso em um gráfico, e todos os físicos, cientistas, estudiosos trabalham com gráficos, você pode notar que a relação entre a DDP e a corrente, ela é sempre diretamente proporcional. E a relação que existe entre DDP e corrente, olha só, 20, 10, 1, 2 e 3. E quando você tem... Opa, queria uma linha reta. Espera aí. Se você fizer então um gráfico aqui, ó, de DDP, em função da corrente que você obtém, né, ou corrente em função da DDP, tanto faz, você vai obter algo sempre assim. Ó. Sempre não, né? Para a maioria dos objetos, você tem uma relação direta. Para correntes pequenas, tá? Para materiais que não sofrem muito aquecimento, né? Para pequenas variações de corrente, você vai ter sempre uma relação direta. Significa que, né, a inclinação desse gráfico vai ser constante. E o Ohm, ele chamou essa inclinação de resistência elétrica. Ele falou, ó, a relação existente entre corrente elétrica. Foi o Ohm que criou essa ideia, tanto é que o símbolo é Ohm, né? Foi o Ohm que criou essa ideia de, olha, de resistência elétrica. Quando eu tenho 1 ampere, eu tenho 10 volts. Então tá aqui. Quando eu tenho 2 amperes, é porque eu obtive aqui 20 volts. E 3 amperes foi quando eu obtive 30 volts. Aí ele falou assim, ó, então tá evidente aqui que a relação entre o DDP e I vai me dar uma inclinação, vai me dar uma coisa que eu vou chamar de resistência elétrica. Ah, mas de onde você tirou isso, Abud? Ele percebeu que era uma função de primeiro grau. Quando eu tenho uma função de primeiro grau, se eu quero calcular a inclinação dela, eu faço delta y, delta x, né? Não sei se vocês lembram disso, mas aí ele percebeu que a resistência elétrica ela poderia ser calculada como ADDP dividido pela corrente. E que para 90% dos materiais que ele tinha testado, isso dava sempre o mesmo valor. Tipo assim, ó, 10 dividido por 1 é 10, 20 dividido por 2 é 10, 30 dividido por 3 é 10. Então, quando você observa uma função de primeiro grau aqui, você tem um resistor, né, uma resistência constante. Se você tiver uma linha reta, significa que a resistência é constante. E ele chamou isso, porque ele já era bem famoso na época, ele chamou isso aqui de uma resistência ômica. R constante ou uma coisa que é ômica. Tá? Muita gente fala assim, aquilo que é ômico é aquilo que obedece à primeira lei de Ohm. Não,
Não é isso. Todo circuito elétrico obedece à lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Mas alguns têm resistência elétrica constante, outros não. Uai, como assim? Tá? Em alguns casos, quando você faz esse experimento de ir aumentando a DDP e anotando as correntes, vamos supor que você vai fazer esse... A Bianca voltou. Vamos supor que você vai fazer esse experimento com um material lá que você descobriu em algum lugar. Você vai, vou testar, vou ver se esse material é ômico, ou seja, eu vou ver se essa resistência elétrica aqui é constante. Aí você vai e aplica lá. Vamos supor que você tem uma... Você quer obter uma corrente elétrica aqui de 2 amperes. E para obter uma corrente de 2 amperes, foi necessário que você aplicasse uma DDP de 10 volts. Tá? 10 volts. Vou colocar aqui em ampere, aqui em volt. Esqueci de colocar ali, né? Todo gráfico tem que ter unidade, né? O professor que esqueceu. Aí você falou assim, beleza, eu vou tentar obter 4 amperes. Aí você percebe, se fosse com uma resistência constante, pensa só. 2 está para 10, então 4 deveria estar para 20, né? Dobrei uma, dobra a outra. Aí você percebe que não. Você percebe que para obter 4 amperes, você precisou não de 10, mas você precisou de... Deixa eu pensar aqui. Você precisou de 16. Aí você falou, beleza, vou tentar obter 8. Aí você percebeu que quando você queria obter 8, você precisou colocar 64 volts no negócio para obter 8 amperes. Quando você ligou os pontinhos, você percebeu que não dava uma linha reta. A hora que você ligou os pontinhos, você percebeu que isso aqui era parecido com uma parábola. Que vai crescendo assim, ó, para sempre. Né? Começa devagar. Opa, tô dislexo aqui, peraí. Vai aumentando. Isso aqui não é uma função de primeiro grau. Isso aqui, por exemplo, é uma função de segundo grau. Você poderia ter obtido uma função de terceiro grau, quarto grau e tal. Isso aqui é uma coisa que a resistência não é constante. Se você calcular a resistência aqui, ó, pega nesse primeiro ponto aqui, por exemplo, ó. Qual que é o valor dessa resistência aqui? É só você dividir, a resistência é U dividido por I. 8, 64. 10 dividido por 2 é 5. 16 dividido por 4 é 4. 64 dividido por... aqui eu coloquei errado, né? Aqui não era 10 não, tá? Aqui é 4 volts. Para ser o que eu estava pensando. Vou mudar aqui, só para ficar coerente com o que eu estava pensando. Então, 4 dividido por 2 é 2. 16 dividido por 4 é 4. 64 dividido por 8 é 8. Então, você tem valores de resistência que estão aumentando, tá vendo? Isso não é ômico. Isso é o que a gente chama de resistência não ômica. Ah, ela não obedece à primeira lei de Ohm. Obedece sim. Ela obedece isso aqui, ó. Mas o fato é que a resistência elétrica dela é variável. E isso é uma característica de uma coisa que é não ômica e não uma coisa ômica, beleza? Então, a gente não escreve a primeira lei de Ohm assim, né? U sobre I igual a R. Foi assim que o Ohm mostrou, tá? Ele falou assim, ó, existe uma grandeza chamada resistência elétrica presente em todo o circuito. E essa resistência elétrica pode ser calculada como a DDP aplicada no circuito dividido pela corrente obtida. Mas a gente não faz isso, né? A gente faz assim, ó. A gente escreve U é igual a R vezes I, porque é mais fácil de escrever tudo na mesma linha. E... Oi, diga. Mas tem professor que usa V, né?
Mas é isso mesmo. Aí você fala inglês agora, you he. Você mistura inglês e português. You de você. É porque assim, o V, ele não é diferença de potencial elétrico. Por isso que eu não gosto de usar e por isso que muitos livros não usam. V é bom para lembrar a voltagem e tal, né? Mas ele é potencial elétrico. E em um circuito elétrico, o que você tem que ter? Quando eu falo aqui que, olha só, quando eu falo assim, aqui é 30 volts, ó. Quer dizer que se o negativo for 0, o positivo é 30. Se o negativo for 10, o positivo é 40. Eu tenho uma diferença de potencial entre os polos da minha pilha, da minha bateria. Certo? Pode usar o V se você já estiver acostumada, mas eu uso o U. Tá? Então, é uma relação muito, muito tranquila e é a relação mais poderosa que a gente tem nos circuitos elétricos. Sempre vai aparecer. Né? Aqui nós temos a nossa resistência e aqui nós temos a nossa corrente elétrica. Tem, porque a potência elétrica ela deriva disso aqui. Ela vem disso aqui, ela aparece em decorrência da primeira lei de Ohm. Beleza? Então, o que o Ohm estava fazendo, na verdade? Ele queria entender as relações entre essas três grandezas, né, existentes no circuito elétrico, que é a resistência elétrica medida em ohms, já que ele criou essa ideia de resistência, foi o cara que criou, né, então ele chamou de Ohm, a corrente elétrica que é medida em ampere e a DDP que é medida em volt, ok? E a gente vai usar essa primeira lei de Ohm o tempo todo. A gente vai usar para um circuito todo, a gente vai usar para partes de um circuito, né, que a gente chama de malha de um circuito, a gente usa o tempo todo. Bom, essa é a primeira lei dele. Não satisfeito, ele também queria... Alguma dúvida aí na primeira lei? Não satisfeito, ele queria entender por que alguns materiais apresentavam, né, quando ele fazia esse experimento aí de calcular a resistência, de dividir o U pelo I, por que alguns materiais apresentavam uma resistência maior e outros apresentavam uma resistência menor. Tipo assim, ó. Vamos supor que eu faço aquele gráfico para dois materiais diferentes. Então aqui está o U em volts e aqui está o I em amperes. Vamos supor que para um material, quando eu obtia 2 amperes, eu tinha, vou colocar aqui, ó, 10 volts. Eu já coloquei a unidade ali, não precisa aqui. Tá? Então, eu tinha um pontinho aqui. Quando eu aplicava 4, então eu tinha 20. É tudo ômico. Outro pontinho aqui. E assim por diante, né? Se eu tivesse 6, eu teria 30. Mas aí, ele pegava um fio, mudava algumas características do fio e via que essa resistência elétrica, essa relação existente entre essas grandezas, essa reta, né, poderia dar uma reta mais inclinada, uma reta menos inclinada. Então poderia ser algo desse tipo aqui, ó, por exemplo. Imagina que para esse fio azul, os 2 amperes precisavam só de 5 volts. Olha só, tá vendo? 5 volts, 2 amperes. 4 volts, 10 amperes. 4 amperes, 10 volts. 6 amperes eu consegui obter com 15 volts. Uai, por quê? O que faz desse material aqui, ó, né? Vamos chamar de X e aqui de Y. O que faz o material X
possuir uma resistência menor do que o y. Porque olha só, se você calcular a resistência do x, você pega a voltagem, que é 5, e divide pela corrente, que é 2. Em qualquer ponto que você fizer isso, ó, 5 dividido por 2 é 2,5 ohms. 15 dividido por 6 também é 2,5. Esses números meus aqui de baixo estão muito feios. Peraí. Ou 10 dividido por 4 dá 2,5 também. Agora faz a conta com o y. Como é uma linha reta, você pode pegar qualquer ponto, tá? Vou pegar aqui, ó, 20 e dividir isso aqui por 4. 20 volts dividido por 4 amperes, eu vou obter 5 ohms. Mas por quê? Aí ele foi testando materiais diferentes, comprimentos diferentes. Ele percebeu que 3 fatores importavam. Tá? Vocês já perceberam que quanto mais inclinada for a reta do gráfico, maior a resistência, né? Tá? Então, a resistência ela é proporcional à inclinação. Esse alfazinho aqui significa proporcional, né? Então, a resistência é proporcional à inclinação. Quanto mais inclinado, maior a resistência. Assim, mas peraí, deixa eu ver. Aí ele foi testando. Físico, experimentalista, né, cientista, faz isso. Vai testando, testando, testando. E ele viu que 3 coisas importavam na hora de você calcular a resistência elétrica de um material. Ele viu que o material importava, né? O próprio material importava. Ele viu que o comprimento do fio que ele estava usando também importava. E ele viu que a bitola do fio, a espessura do fio, também importava. 3 coisas: comprimento, o material de que o fio era feito e a espessura do fio, que a gente chama de bitola. Tá? O diâmetro do fio, a área que ele tem aqui do lado. Então, olha só, a bitola do fio é essa área aqui. Isso influencia. Como que vocês acham que essa área influencia? Um fio mais grosso tem maior ou menor resistência? A gente chama isso aqui de área de seção reta. Isso mesmo, Guilherme, é menor. Imagina que o fio fosse um corredor que você quer atravessar. Se esse corredor, e esse corredor está cheio de gente. Se esse corredor ele for mais largo, facilita você atravessar o corredor, tá? Se ele for um corredor mais comprido, ou seja, se ele tiver um comprimento maior, que a gente usa, para o comprimento a gente usa a letrinha L, se ele tiver um comprimento maior, vai ser mais difícil atravessar também, né? Mas, então, fios maiores oferecem maior resistência, fios mais largos oferecem menores resistências. Mas existia também o fator do material. Cada material tinha a sua, que ele chamou de resistividade, que seria como se fosse a organização atômica do material. Resistividade. Como assim? Imagina que esse corredor está cheio de gente. Se essas pessoas estiverem organizadazinhas, uma enfileirada na outra, você passa rapidinho, né? De uma vez só. Se elas estiverem todas bagunçadas e você não quiser trombar com nenhuma, né, você vai ter uma dificuldade maior de atravessar esse corredor. Oi, meu filho, o que foi? Vem cá, pra você aparecer. Tá me lambendo aqui até. Dá oi pro povo ali, ó. Fala assim, oi, pessoal. Oi. Fala oi com o povo. Oi. Agora desce, vai. Dá sossego. Ai, vai voltar agora? Ele tá mordendo meu dedão, assim, ó, chamando a atenção. Esse é o Snape Abud.
Ele é capeta, viu? Você acha que a carinha dele é bonitinha e tal? Ele já arrancou sangue da minha orelha quando ele era filhote. Ele mordeu e puxou minha orelha, assim. Encapetado. Então, assim, essa organização atômica foi o que o Ohm chamou de resistividade. Essa resistividade aqui ele é um valor tabelado. Você não tem tudo que é tabelado, o professor fala, isso é tabelado. Aí o aluno pergunta assim, então não tem que decorar não, né? Não, né, gente? Óbvio que não. Quem que vai ficar decorando tabela, né? Vou pegar aqui, ó, tabela de resistividade. É cheio. Aí você tem que pegar uma mais enxuta aqui, né? Eu vou trocar aqui. Eu só tô caçando aqui uma tabela menos feia. Ah, essa aqui tá boa. Bem direta, assim. Ah, mas não fala unidade. Oh, que beleza. Aqui, ó, essa aqui tá melhor. Olha só. Vou aumentar ela pra vocês verem direitinho, depois eu diminuo. Aqui, ó. Quanto menor é a resistividade do material, melhor condutor ele é. Óbvio, né? Quanto menor é a resistividade, melhor condutor. Tá? Então, olha só, o quartzo ele é um péssimo condutor, né? Ele tem uma resistividade altíssima, 10 elevado a 17 ohms vezes metro. O cobre é o melhor condutor aqui, ele tem a menor resistividade. Então, esse carinha aqui seria o melhor condutor, porque ele tem uma baixa resistividade. Tá vendo? Agora, o ferro, o alumínio, o silício são condutores ali intermediários. Tá? A resistividade está em ohms vezes metro. Você vai obedecer às unidades da sua tabela. A tabela que você achar para consultar é a tabela que você vai obedecer no quesito das unidades. Então, por exemplo, se a sua resistividade estiver em ohms vezes metro, é óbvio que o comprimento vai estar em metros e a área de seção reta vai estar em metros quadrados. Tá vendo? Então, tudo depende da tabela que você tiver pegado. Se você tiver pegado uma tabela cuja resistividade fosse ohms vezes milímetro, você colocaria o comprimento em milímetros e a área em milímetro quadrado. Vai colocar isso onde, Abud? Na rola caída. Boa. É assim, né? Ó. É porque essa letra grega aqui, ela não é um P, né? Ela é um Rho. É o Rho. Aí é Rho L dividido por A. Aí eu sempre falava assim, é a fórmula da rola. Aí uma menina falou assim, não, Abud, é a fórmula da rola caída, porque aí o A está embaixo, você não esquece de que o A está embaixo. Porque se você falar que é rola, às vezes você vai falar que é assim, né, ó, rola. Mas não, é a rola caída, então o A está embaixo, pra você lembrar. Cobre é bom e barato também, exatamente, né? Existem condutores melhores que o cobre? Se não me engano, a prata conduz melhor que o cobre, mas ela é mais cara, bem mais cara. Tá? Então, se eu quiser calcular a resistência de um material, eu vou pegar a resistividade dele, multiplicar pelo comprimento e dividir por essa área aqui, que a gente chama área de seção reta, que é a bitola do fio. Aí você calcula a resistência dele sem ter que ligar ele no circuito. Então, tem duas formas de calcular a resistência de um material. A segunda lei de Ohm fala que você pode calcular a resistência de um material medindo o comprimento, medindo a área e sabendo de que material ele é feito. Essa resistividade é tabelada por material. A primeira lei de Ohm fala que você pode calcular a resistência elétrica de um material pegando a DDP e dividindo pela corrente. Então, as duas leis de Ohm são leis criadas para que você calcule a resistência de um material. Né? Uma você vai ter que ligar num circuito, a outra não. Certo? Entenderam? A aula de hoje, essa aula ela é básica. Não quer dizer que ela é fácil, não. Ela é básica no sentido que ela vai ser fundamental, ela é a base das nossas próximas aulas. Tranquilo?
Alguma dúvida aí? Então vocês vão tentar fazer os exercícios aí da apostila de sala, pegar as apostilas de exercício extra. Até o Enem a gente vai falar basicamente disso. A gente vai ter uma aulinha antes do Enem para falar de magnetismo e tal, que é o magnetismo básico que cai no Enem. Daqui para frente, toda quarta-feira é aula de circuito elétrico. Vocês vão chegar no Enem craques em circuito elétrico. Tá bom? Então, beleza. Então, boa noite para vocês aí. Descansem bastante. Aliviem um pouco aí a tensão, a cabeça, que tá todo mundo meio bitolado, igual a Estela falou mais cedo. Tchau, gente. Até mais. Um abraço.